Olá, bem-vindo ao Central 900. Eu sou a Marina Orfali, jornalista formada aqui pela Casper, e aqui no Central a gente fala sobre comunicação e como ela rola na prática. O nosso chamado de hoje é sobre criatividade. Alô? Se tem uma coisa que o brasileiro é criativo. A gente faz memes com tragédias do dia a dia, piada com boleto e qualquer gambiarra quando a gente precisa. Só que será que essa criatividade ela acaba aguentando a pressão do dia a dia, os prazos e a exaustão? É sobre isso que a gente vai falar hoje no Central 900, sobre todo esse processo criativo que às vezes flui e às vezes empaca. Para falar sobre isso, eu tenho três pessoas muito especiais e legais. Samir Duarte, que além de um Oiê! criador de conteúdo excelente e criativo fora da caixinha, é publicitário também e conta histórias de cultura e criatividade na internet. Ele também é apresentador e co-criador do podcast Um Milkshake chamado Wanda, um podcast de humor e entretenimento. Olá, Marina. Oi, Bem-vindo! Jéssica, minha amiga. Estamos aqui. Também Jéssica Greco, que é casperiana, formada em publicidade e propaganda. Hoje é especialista em estratégia de conteúdo com mais de 10 anos no mercado digital, criando e gerenciando conteúdos para projetos pessoais. E é também cofundadora do podcast Diário de Bordo. Bem-vinda. Ai, obrigada. Tô feliz de estar aqui com o Samir também, que é A meu gente sempre tá amigo. junto. A gente é aqui, ó. Assim, Eu ó, amo, chamou atrai. um, vem o outro. Pessoas É. criativas. É. Para Exatamente. fechar nossa roda de gente Aham. criativa, Michele Prazeres, que é jornalista, mestre em comunicação e semiótica e doutora em educação com pós-doutorado em comunicação e semiótica. A Michele pesquisa sobre interfaces da comunicação entre educação, tecnologia e aceleração social do tempo. É fundadora do Instituto Desacelera e, além disso, é professora de jornalismo aqui da Casper, na graduação. Bem-vinda, prof. Obrigada, Mar. Sempre bom voltar aqui. Sempre em bom. casa. Gente, criatividade, né? Que Uhum. assunto delicioso, gostoso, amplo, coisa de gente meio doidinha da cabeça. Eu adoro. Pra gente usar a criatividade, muitas vezes ela nasce de um lado nosso corajoso, né? Tipo, é preciso ser corajoso para ser criativo. Porque no processo a gente erra muito, acerta, refaz, aí dá bom, aí dá ruim, aí faz de novo. E geralmente, antes de uma ideia genial surgir, muitas outras deram errado antes, né? E eu acho que a gente consegue falar do quão importante é a gente se sentir seguro para conseguir criar. Então, eu queria começar perguntando para vocês qual a importância da gente estar num ambiente à vontade e seguro para conseguir criar e ter as melhores ideias. Quem vai começar? Pode começar. Tá. Você fala sobre o ambiente. Como Sobre que um ambiente seguro. um ambiente seguro. Eu acho que é importante a gente não estar num ambiente seguro. Hum, Porque se a gente está num ambiente seguro, eu acho que a gente fica numa zona de conforto. tá. A gente faz o que a gente já tá fazendo, o que a gente está acostumado, e a gente não se sente desafiado a pensar fora daquilo, sabe? Uhum. Assim, então, às vezes, eu acho que sim, quando falar de ambiente seguro, tem uma questão que é estar seguro do que você quer. Eu acho que mais nesse sentido, sim. Não, eu quero muito isso aqui, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não faça ideia como é que faz, mas eu quero isso aqui. E aí você ir tentando, ir fazendo, ir errando. E uma hora as coisas vão se lapidando e chega, né? Falam aquilo que você fala assim: ah, você tem que ter 10 mil horas de prática ruim numa coisa pra você ficar bom, sabe? Então eu acho que é isso, assim, eu acho que é mais sobre você estar seguro do que você quer do que o ambiente seguro, sabe? Estar Eu seguro vejo. de si mesmo para se Exatamente, errar, sabe? tudo Mesmo que você não bem. saiba. É. Ir fazendo. Sim. E eu acho que é estar seguro dentro da sua própria cabeça. Porque eu acho que muitas vezes a gente poda uma ideia antes dela sair pro papel, onde só você vai ler, porque você já acha que essa ideia não é boa o suficiente pra você mesmo. Você não tá levando essa ideia pra ninguém, pra lugar nenhum, você nem colocou ela pra fora e você já tá se podando daquilo. Então eu acho que você ter esse caminho livre e seguro com você mesmo, quando você tá criando, ajuda a abrir um leque pra outras ideias e outras coisas. Porque aquela ideia, de fato, ela pode ser uma ideia pavorosa, entendeu? Horrorosa, mas aquilo pode te dar um insight ou uma ideia pra outra coisa acontecer. Então eu acho que é essa leveza de fazer com que a ideia ela aconteça muito fluida e muito assim, não vou pensar em nada, só vou escrever, faz com que as melhores ideias nasçam, porque é justamente nesse momento que você tá deixando ela tomar conta e dirigir Fluir. ali por você, sabe? Ter
sei lá, segurar nesse carrinho, sabe? Não Uhum. você mesma, ela que tá guiando. E eu acho que eu posso até dar um exemplo prático de que eu estava vindo pra cá, caminhando aqui pela Paulista, porque eu moro aqui perto, e aí eu tava pensando numa publi que eu tenho que entregar, ou seja, exemplo prático. E aí eu tive a ideia, assim, hoje de manhã na academia, tava na academia e falei, putz, vou fazer isso aqui. Só que a ideia é de um ambiente que não é nada seguro pra mim, assim. Vendo essas coisas, tipo, aquele cara do Subway Takes, fica entrevistando o povo no metrô, galera gravando coisas. É uma ideia de ser executada na rua, falando com as pessoas. E eu sou muito uma pessoa do estúdio, sabe? Assim, o negócio é criar ali no estúdio isolado, só eu, às vezes eu fazendo tudo. Eu não sou essa pessoa que, apesar de eu ser uma pessoa tranquila de conversar com as pessoas, se eu for gravar com alguém na rua, eu não sou a pessoa mais solta pra ficar mexendo nas pessoas. Eu detesto incomodar as pessoas. E tem que ser um pouco isso, sabe? E aí eu fui pensando nessa ideia, e a ideia foi desenvolvendo. Falei, putz, essa ideia vai ser legal por isso, não sei o que, né? Então eu estava muito seguro do que eu quero fazer. Falei, vou executar isso. Mas aí eu vim repensando assim, mas se for um mico? Ai, se ninguém parar pra conversar comigo, será que eu tenho que ter uma segunda opção pro cliente? Porque isso é uma coisa que eu vou fazer que eu nunca fiz, não sei se vai dar certo, tá? Então, assim, eu vim meio que tentando até me convencer a não fazer. Essa ideia que eu acredito muito, que vai ser diferente do que eu já fiz, que eu acho que vai ser criativa, que vai ser boa, mas é num lugar que eu não sou, não é minha zona de conforto. Aí eu começo a me podar. Eu falei, não, vai, eu vou fazer, vou fazer. E daqui um mês, gente, vocês vão ver no ar. Nossa, devia ter feito. Mas posso trazer um contraponto a essa Sim. perspectiva que vocês trazem? Assim, eu acho que talvez eu concorde com o que vocês Uhum. trouxeram. Eu acho que é para a pessoa exercitar ou praticar a criatividade, ela tem que estar segura de si própria. Mas acho que essa ideia de como se a gente fosse empreendedor da própria criatividade, sabe? Uhum. E como essa ideia está tão impregnada na gente hoje em dia, que a gente não para pensar que o ambiente, e aí estou falando de ambiente cultural, enfim, do ambiente no qual a gente está mergulhado no nosso cotidiano, e do quanto esse ambiente faz a gente não olhar para o fato de que, sim, a gente também está mergulhado numa cultura de produtividade, que eu diria produtividade tóxica, que requer da gente desempenho de máquina, inclusive para ser criativo. Então, até para ser criativo, você tem que entregar muito, você tem que entregar tudo, você tem que entregar nos prazos. E, às vezes, essa produtividade tóxica, ela é justamente aniquiladora da criatividade, né? E como que a gente, nesse sentido, eu entendo o que tu chamasse, talvez, de ambiente seguro. Seguro é para errar e para o erro fazer parte do processo e para a gente Total. errar, aí talvez com essa segurança de que, pô, eu vou errar, mas eu Tudo sei bem que eu isso faz errar. parte do processo. Sim. Agora, quais são os processos hoje, né, que exigem criatividade e que, de fato, tem essa abertura para o erro? Porque, assim, às vezes tu tem 2 horas para entregar um negócio e aí, assim, não cabe erro, né? Então, eu acho que essa dança entre, né, a segurança relativa que o ambiente garante, mas que é uma segurança para errar e que tem a ver com como a gente acolhe a humanidade da criatividade. Porque para ser criativo eu tiver que ter desempenho de máquina, aí a gente está falando de que criatividade, sabe? Sim. Então, para eu ser ousado, para eu ter coragem, eu vou precisar de tempo, que é onde a gente chega um pouco no trabalho que eu faço em relação a essa história de ser produtivo criativo, né? E todo esse pensamento de, tipo, estar vulnerável para conseguir errar e sentir seguro de si mesmo, e todo esse processo, dá até pra gente linkar com a nossa criança interior, né? Se a gente parar pra pensar, as crianças são os seres que mais não se importam em errar. Não Então, tem filtro. sem filtro. Criança sem filtro. Eles se imersam na brincadeira deles e criam mundos imaginários na cabeça deles, que às vezes tem que aprender a retrazer essa criança interior e acessar esse lado mais vulnerável nosso mesmo, pra ter boas ideias, né? O que vocês acham disso? Buscar essa criança? Eu acho bom, mas eu acho que bate muito nesse ponto do quanto a criatividade ela faz sentido no momento em que você está inserido num sistema que faz com que você seja produtivo o tempo inteiro. Então, e falando muito de internet, do nosso trabalho, assim, aqui, é, é muito complexo, porque você precisa ser produtivo no ambiente e precisa ser criativo num ambiente que não quer novidade sempre. Porque o que funciona é uma fórmula.
O que funciona é você replicar um conteúdo de outra pessoa e chamar de trend. O Uhum. que funciona é você traduzir um conteúdo que outra pessoa já fez e que é incrível e falar que foi você que fez. Ah, mas é que estava em outra língua. Então eu fiz um favor de traduzir Aham, tem para o muito público isso, né? brasileiro, porque ele Aham. merecia ver esse conteúdo. Então eu fiz e botei a minha marca d'água, porque Aham. eu precisava fazer isso. Então eu acho que o que hoje, pessoalmente, me poda muito na criatividade é como eu consigo espaço para ser criativa dentro de um sistema, um algoritmo e uma roda que eu preciso estar inserida para fazer ela girar. Sim. E eu acho que fazer essa conta poda muito a criatividade, porque a gente precisa bater muitas caixinhas para conseguir fazer aquilo acontecer. Então, eu sinto que, voltando para a questão da criança interior, eu Uhum. sinto que é como se você visse uma criança na fila da montanha-russa. Vocês já Uhum. viram que elas não têm medo de nada, né? Uhum. A montanha-russa lá no escuro, ela dá 3 voltas no looping, tu escarpada, a criança tá, uhul, vamos nessa. E eu falo, claro, porque ela não sabe o que espera. Aham. Ela não sabe o perigo. Aham. E eu fico assim, meu Deus, se eu me machucar, como é que eu vou trabalhar amanhã? A criança tá de boa, entendeu? Então eu sinto que ela não tem a preocupação, ela tem muito essa. A criatividade, ela não pode esbarrar na inocência Uhum. daquele sistema. E eu acho que é isso que poda, assim. Eu imagino que pro Samir seja muito parecido Não, também, né? completamente, total. Ficar essa coisa de, tipo, se balancear entre algoritmo e ser criativo, nananã, você fica nessa balança. Isso que a Michelle falou, de, tipo, não atrelar a produtividade, a performance e tudo. Quando eu tava conversando com um amigo outro dia, vendo uns vídeos e tal, falando assim, como que a pessoa que não se considera criativa, como que ela vira criativa? O que que faz uma pessoa ser criativa, gente? É uma coisa tão intangível, eu tô no ar assim, mas o que que é criatividade? E aí eu tava pensando nisso, e muito assim, e eu cheguei a uma conclusão que o que faz a pessoa ser criativo é o contrário do que as pessoas acham que é ser criativo. Que, é saber ter referência, é consumir bastante e tal. Criatividade, gente, sabe quem são pessoas criativas? São pessoas entediadas. Você tem que se entediar, sabe? Porque você tem que dar espaço. A gente vive, eu tava vendo um cara falar disso de um estudo, que a gente vive tão plugado em celular, em conteúdo e tal, que a gente não tá pensando pra gente. A gente só tá consumindo o que, né, tá sendo alimentado no feed, né, que você gosta, que vira uma referência pra você. Mas e pra você pensar em você e pensar o que que você quer e pensar o que que você quer fazer, e pensar o que que você quer fazer? Você não pensa, você não para e pensa. Por isso que, olha só, quando você fala assim, ai, tive uma grande ideia, tava tomando um banho e no chuveiro veio a ideia. Tava na esteira e me veio uma ideia, porque você tá entediado, você tá à toa. Você não está produzindo, você não está consumindo, você só está ali existindo naquele momento. E aí é quando a gente deixa os pensamentos da gente funcionarem, trabalharem, e a gente vai fazendo as nossas sinapses e cria coisas. Então, eu acho que é muito importante isso mesmo que a Michelle falou de, gente, é o contrário de ser produtivo, é estar à toa, é se dar o tempo, é não ter estímulos para você ser criativo. E é isso que faz criança ser criativa, né? Que ela não tem Sim. nenhum tipo de compromisso com nada, ela só experimenta, ela brinca de carrinho, ela monta um negócio. Eu ficava lá montando coisa de Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Sem nenhuma expectativa de nada, e ia surgindo as coisas. Então, eu acho que Sim. conecta muito com isso, de não precisar. E a referência, né, que a gente tem. O quanto é importante a gente mudar e sair da nossa bolha da internet ou do nosso ambiente. E às vezes só fazer nada. O simples não fazer nada Gente, é muito fazer importante, nada né? é muito importante. Passei o Réveillon, porque eu sou uma pessoa muito jovem, raveira, no universo paralelo, uma rave de 7 dias. Nossa. E Meu aí, em Deus. certo momento, eu parei tudo, sei lá, era de noite, de madrugada, assim, a gente tava lá na festa com os amigos. E eu falei assim, vou pensar na vida. Parei, saí dali, sentei na frente do mar e fiquei só assim, ó, olhando pro mar sem fazer nada e pensando o que que eu queria fazer esse ano, porque era Réveillon, né? O que eu quero fazer esse ano? O que que eu tô achando das coisas que eu tô criando na internet? O que eu quero fazer? E fiquei lá assim, ó, umas 2 horas, fazendo absolutamente nada. Brisando. Só brisando, só deixando as ideias virem. E assim, ó, concatenou as coisas que esse ano está super fluindo, sabe? Porque eu me dei esse momento. Sim. Ô, Má, mas eu queria comentar algumas coisas sobre essa história da criança, né? Porque Uhum. criança é essa maravilhosidade e a gente fica querendo o quê? Adultizar as crianças, não é mesmo? Sim. Mas sobre essa história do fazer nada, eu tenho todo um trabalho no Desacelera sobre o direito à desconexão e o direito ao Ah. descanso. Mas o problema do mundo da produtividade tóxica é que ele transforma a pausa
em pausa produtiva. Sim. Então, em vez da gente dizer assim, não, eu vou lá descansar, vou ficar em frente ao mar, porque eu sou gente, eu preciso disso, eu não, eu vou lá ficar em frente ao mar para alimentar Tá, minha minha filha. criatividade, minha Aham. criatividade. Aí pronto, aí lascou, porque aí a Aham. pausa tá a serviço da produtividade, entende? Sim. Mas é tão sutil, assim, eu acho que é um trabalho tão interno de você colocar aquilo a serviço de fato do descanso, mesmo sabendo que aquele descanso é o que vai te propiciar a criatividade, e você dizer, não, eu vou ficar aqui 2 horas em frente ao mar porque eu vou ter uma Aham. ideia brilhante. Essa ideia nunca vai vir, camarada, Aham, porque é. não é assim que as coisas acontecem, entende? Aham. Mas é Sim. muito sutil, e esse mundo, de fato, transforma a pausa em condição para a produtividade. E a outra história, já que eu tô aqui nesse papel, eu falei pra Má no bastidor, eu falei, então você é a chata especialista que vai Não, citar alguns tranquilo. autores. Ai, eu amo, por Ai, favor, gente. faça Mas, muito. Como ele é. Eu Na minha amo. pesquisa, eu mergulhei muito na obra do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, que escreveu A Sociedade do Cansaço, que é o livro mais Uhum. célebre dele, né? Mas ele também escreveu algumas outras obras para falar de hiperinformação, de como essa condição de não parar nunca e de ser empreendedor de si sequestra da gente a nossa capacidade humana, né? E, portanto, dos afetos, e, portanto, da criatividade, e, portanto, das comunidades, enfim, muitas coisas. Mas já tem uma frase ótima que eu gosto de espalhar por aí como palavra, que é: essa sociedade hiperativa é, na verdade, hiperpassiva. Porque é a sociedade da repetição, essa ideia que tu trouxesse. Então, se a gente está sempre fazendo o mesmo para desempenhar nessa sociedade, a gente está simulando o movimento, mas a gente está parado, como se fosse um parafuso espanando, que a gente está Uhum. girando, mas está no mesmo lugar. Então, na verdade, ele diz, pensar é a mais ativa atividade, e a gente não pensa. E aí, nessa história que entra a ideia do não pera, né? Que é essa pausa que não é a pausa para produzir melhor, mas é a pausa porque a gente é gente. Porque se esse mundo exige da gente desempenho de máquina, é quando a gente se pergunta se a gente está correndo porque tem que correr, e às vezes faz sentido correr, e quando a gente está correndo e não faz sentido correr, mas a gente só está no automático. Então, eu diria, se o automático é correr, a gente só vai ter criatividade quando a gente sai desse automático. E é aí que tá a chavinha, porque esse automático, ele não é, apesar de ser uma questão coletiva, ele tá muito no lugar de cada um, de como a gente consegue ligar uma chavinha, né? Virar uma chavinha do estar alerta, do estar atento, do estar entendendo o que está acontecendo, do estar presente. Senão, a gente vai estar sempre a reboque do que tá na trend, do que é a repetição, do que vai fazer a gente engajar. E aí, como produtora de conteúdo, porque eu tenho um canal de divulgação científica da minha pesquisa, essa coisa do slow content para mim faz muito sentido. Porque aí o slow content não é só não é se produzir devagar, é não entrar nessas engrenagens que fazem a gente ficar, de alguma forma, refém da lógica da algoritmização da vida. E aí tem um custo nisso, né? A gente não vai desempenhar como desempenham as pessoas, por exemplo, que estão aí passando por exaustão algorítmica, né? Sim. Que é uma questão também que eu trabalho. Como é que você fala que você vai ser a chata da roda, gente? Não, isso? imagina, A mala, eu já né, que quero vai a citar bibliografia, autores. Eu quero ler Pelo esse livro. contrário. Eu quero ler esse livro, já quero a bibliografia. Quero um podcast só seu, você É. tá pronta? Eba, Tô pronto pra bora, ouvir. gente. Sabe uma coisa pronta. que eu ia comentar que a gente tava falando que eu acho que conecta muito, assim, que é um exemplo muito prático do quanto a gente tem essa falta, enquanto a sociedade, de se conectar com a nossa criança interior, mas a gente esbarra na performance da produtividade e aí dá tudo errado. Livro de colorir. Bob Goods. O livrinho de colorir que você fala, não, porque eu vou pintar, porque não sei o quê, nananã. E aí tem tutorial de como fazer Perfeito. a cama de não sei o quê. A Gabi, minha amiga, é isso. O Faça sombreado, como fazer parecer textura de borracha. É impressionante. E aí vira assim, como fazer como se eles fossem um Scooby-Doo. Falei, gente. E aí Ela vê o vídeo e fica tentando fazer igual. Então, Meu e aí Deus. posta o desenho pra É. mostrar igual. Eu tenho vários, né? Eu gosto de pintar com meu marido. Ele pinta um urso assim de verde. Aham. Eu falei, por que você tá fazendo isso? Ele, sei lá, só tô passando qualquer cor. É pra relaxar a cabeça. Eu falei, você tá corretíssimo. É. Ele tá fazendo um negócio melhor que todo mundo, entendeu? Ele, eu tô pintando de qualquer jeito, eu só quero sentir a canetinha passar e relaxar, entendeu? E no fim vira performance, tem cursos de como você aprender a pintar. E se não Exato, postar, né? não pintou. É.
E também tem que terminar. Não pode só pintar mais ou menos e partir pro Isso. outro se você não gostou. Também tá Sim. errado. E tudo vira performance. Desde o desenho até a corrida, até a atividade física, até a comida que você vai fazer. Tudo Até é o Morando do performance. Amor. O último Aham. texto que eu publiquei na minha coluna lá de UOL é sobre isso, né? Do tipo, o que essas trends dizem da gente como sociedade, né? Assim, a pessoa tem que ir lá, comer o diacho do morango, tirar o retrato e postar, que senão a experiência não tá completa. Não A comeu. árvore não caiu na floresta. Se É, você é. não botar... E esse negócio do Bob Good, como tá perto de internet, ainda tem uma outra questão, quanto pessoa criativa, que é a culpa de pintar um Bob Good. Que fazer, putz, 2, 3 horas, uma tarde inteira no domingo pintando esse negócio, eu podia ter feito 2 roteiros, sabe? Nesse coisa. Ai, mas é pra quê? E eu fico colorindo pra quê? E aí, a gente imputa uma culpa, né? A Jéssica também deve passar por isso, até por não ter limites de, ai, não ter, trabalha de tal hora, qualquer hora, uma ideia pode vir qualquer hora. Ver série, que ódio, eu tô vendo a série, eu tenho que parar a série porque eu tive uma ideia, sabe? Assim, ai, putz, pausa a série, abro a nota e anoto, não sei o que, pronto, dá play de novo. E aí já começa a roteirizar um vídeo, sabe? Vendo a Sim. série, em vez de só prestar atenção, começa a roteirizar. Mas isso é muito doido mesmo, porque por que que tudo tem que servir para alguma É, coisa, né? uhum. Que também é essa história do outro livrinho, né, que eu sempre cito, do A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak. Por que que tudo tem que ter uma utilidade, né? Porque nesse mundo, sim, tudo tem, né? Uhum. É o que esse mundo faz a gente na correnteza aí. Mas, poxa, que resistênciazinhas cotidianas a gente pode produzir para ir dando, né, fissuras nesse modo de ser, de existir e de se relacionar em sociedade, porque é isso. Gente, pode não servir para nada e tá tudo bem, mas aí a gente sente culpa, né? Eu chamo de culpa temporal, que é tipo, tô gastando meu tempo à toa. E aí eu É. acho que a gente tá buscando a criança interior, porque eu tô vendo muito, isso é um fenômeno que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vai virar um conteúdo? Muito bom. Óbvio, né, que vai virar um conteúdo. O tanto que eu tô reparando que pessoas da minha idade, ali millennials, ali 30, final dos 38 pra cima, gente de 45, voltando pros seus hobbies da infância. Uhum. Eu amo vôlei, sempre joguei vôlei, aí parei, porque faculdade, trabalho, parei. Voltei ano passado, que era uma coisa que eu fazia quando era adolescente no colégio. Eu falei, gente, um dia eu parei e falei assim, gente, agora eu tenho dinheiro, eu tenho relativamente o tempo, e era uma coisa que eu adorava fazer. Vou voltar a jogar vôlei. Aí voltei a jogar vôlei. Aí eu vi uma menina que eu sigo, a Thay de Mello, tá fazendo sapateado. O meu amigo Polar que tá fazendo balé. Sabe, com 45 anos começou o balé. Então a gente tá voltando pros hobbies, assim, pras coisas que queria ter feito quando criança, Uhum. pra isso, sabe? Pra achar um espaço de... Ai, aqui eu não estou produzindo Respiro. nada. De É, respiro. e sem a lógica do monetize seu hobby, né? Que É. também me dá muita Ai, me agonia. dá, Do me tipo, a pessoa rodeia, começa a desculpa, Não, a tudo bem. pessoa começa a fazer não sei o que, daqui a Cerâmica, pouco ela tá abre a loja. monetizando. É, minha amiga. Gente, por favor, né? E tem Hobby é também o nada. negócio da nostalgia, que tá muito, né? Então, assim, tem várias coisas da nostalgia. O primeiro é que ela vende muito bem, porque as pessoas realmente têm saudade da infância. Uhum. E a gente pode até olhar por um contexto maior, tipo, de momento de mundo que a gente tá mesmo. Então, de crise global e vivendo por coisas muito intensas e pesadas, assim. Às vezes, assistir uma coisa, um desenho da minha infância, ou fazer uma atividade que eu fazia quando eu era criança e o mundo era lindo e cor-de-rosa, acaba sendo mais leve. E óbvio que o mercado vai comercializar a nostalgia. E aí também tudo começa a virar nostalgia, entendeu? É uma sensação de controle, porque é algo É. conhecido. É. Então, se eu sei o que. Se nós estamos como sociedade passando por um momento totalmente instável, onde eu não sei o que vai acontecer, para onde as coisas vão, como é que, né, enfim, o mundo vai se desenrolar, eu tenho um lugar seguro, que é reassistir um filme. Eu sei como esse filme vai terminar. Ele não vai me dar um gatilho no final e eu vou ficar mal depois pensando, meu Deus, que desgraça esse filme. Não, porque você sabe o que vai acontecer. Então, você tem essa segurança, assim. E eu vejo muita gente falando como a cultura pop ela foi muito desenhada ali nos anos 90, 2000, e isso foi tão forte que os anos seguintes continuaram replicando o que aconteceu. Então é muito mais difícil criar uma nova identidade pós anos 2000, porque é tudo muito referenciado ao anterior. Então é muito difícil você conseguir trazer uma nostalgia um pouco mais recente, porque também é muito pautado no que estava Sim. antes, sabe? Então é uma grande mistura assim, Só das que coisas. isso também, aí a gente consegue olhar dos top 10 filmes mais bem vendidos em bilheteria em 2025, todos são remakes, pré-sequels ou continuação de alguma coisa que já existe. Que, ok, é legal, eu também sou nostálgica, eu adoro coisa dos anos 2000,
Só que até que ponto também a indústria e o mercado audiovisual e publicitário e whatever vai nessa fórmula certeira de que, tá, isso vai vender e que é legal ter, mas, tipo, pô, dos top 10 filmes de 2025, todos são continuação ou remakes ou live É. action. Tipo, eu amo Stitch, amo. E Só foi que- um mega E sucesso. foi um mega sucesso. Só que, assim, é a minha referência. A minha irmã, que tem 10 anos, poderia assistir, que é ótimo, só que ter outras referências também, né? Uhum. Mas será que também a gente não entra na coisa do conforto da repetição de novo? Entendeu? Tipo, é a mesma coisa. Se a gente tá preso num looping de tudo. Porque vende. Do que vende, mas até do que a gente quer consumir. É. A gente não fica vendo um monte de trend igual. Ah, eu adoro essa trend, é super engraçada. Aí vejo 30 vídeos igual. Ah, eu adoro o Stitch, vou assistir 30 coisas igual. Eu sinto que é tudo muito igual. Eu acho que aí. Cadê a criatividade? Onde que ela existe? Ela existe em cima de algo que já foi criado? Porque se eu criar algo novo, não vai funcionar. Uhum. Então, pra que eu vou tentar criar algo diferente se isso aqui não vai dar certo? Se eu Uhum. sei que o que dá certo é fazer dessa maneira. Então, não precisa, sabe? Eu acho Sim. que isso é muito difícil a gente conseguir quebrar na nossa cabeça e colocar isso no papel, sabe? Tipo, colocar isso, não, isso está acontecendo, as coisas são assim. Eu entendo o que funciona, como eu posso trabalhar em cima disso de um jeito que seja saudável pra mim e que eu acho que faça sentido pra quem eu sou, para as pessoas com quem eu quero comunicar, Sim. ou enfim, pra marcas, empresas, que eu acho que pode funcionar, E sabe? que também me dê dinheiro ao mesmo Aham. tempo, né? Porque a gente vive num Exatamente. mundo que a gente precisa de dinheiro. Que a criatividade até é um luxo você ser 100% criativo. E você só fazer o que você quer fazer, a sua ideia é incrível, é um luxo você poder fazer isso. Tipo, um filme totalmente fora da caixa, uma publi super inovadora, Uhum, todo mundo pode fazer. exatamente. Ô, gente, eu queria fazer um meio comentário, porque Ah. eu tô achando muito divertido vocês falarem que coisas dos anos 2000 são nostálgicas. Mas, não, você acredita que Porque, agora... né? Nem vou comentar. Não, eu não Tem a quero nostalgia mais. dos 2010 agora. Tem. tá vendo? Ai, gente, pelo Agora é a amor de nostalgia Deus. dos 2010. É isso, Justin até Bieber? a nostalgia É, tá filtro acelerada. rosa, aquele filtro que a imagem fica meio Snapchat. roseado, meio época do Snapchat, as músicas da época. Agora tá Ai, na nostalgia gente, do 2010, foi maravilhoso. tipo ontem. Aham. Bom, e a outra coisa que eu ia falar, porque eu nem vou comentar essa parte, É. é que esses dias eu também escrevi sobre isso, né? Porque é isso, tipo, eu gosto muito de futebol, enfim. E aí teve, enfim, um jogo importante no mundo do futebol. Não vou comentar para os meus amigos não ficarem bravos, né? Porque eu não tô fazendo chacota. Mas eu fiz, tipo, Eu sei. gente, Até no eu dia sei. seguinte vai estar flodado de coisa na internet. Gente, não dava tempo das pessoas produzirem tanta coisa. E aí o fermentinho que eu queria colocar na nossa discussão é porque a inteligência artificial, ela tende a ser mais reprodutibilidade ainda. Porque o conjunto de referências é um universo relativamente fechado. E aí você vai reproduzindo a reprodução e gerando só repetição, né? Então, essa coisa do... eu não sei se a inteligência artificial tende a ajudar a gente a ser criativo Ou ou acelerar. a acelerar ainda mais a reprodutibilidade, entende? É uma pergunta de fato. Ai, eu acho que minha cabeça vai explodir. Porque quando entra na história da inteligência artificial, Eu vou explodir. é pra mim igual a pergunta assim, qual é o fim do universo? Aham. Porque a tendência é a cabeça explodir. Porque você pensar, mas o universo é infinito? O que é infinito? Como é que é É. infinito? Mas se acaba o quê? Então, se tentar pensar qual é o fim do universo, a cabeça explode. A mesma É. coisa pra mim é A o que a inteligência artificial vai impactar na criatividade, porque as coisas estão muito. Tá muito rápido, tá muito acelerado, e a gente Isso. tá usando, e as coisas. E naturalizando um uso que a gente ainda não investigou direito, a gente não sabe onde vai dar. E a sensação que eu tenho é que a gente está fazendo usos muito mais reprodutores de lógicas do que inovadores, ou assim, ou que vão abrir novos caminhos para novas coisas. Sabe? Eu acho que o que mais me preocupa, assim, não o que mais me preocupa, porque acho que tem muitas Hum. coisas pra se preocupar com É. inteligência artificial, que eu fico muito assustada com as coisas, gente. Eu caí naquele vídeo do canguru com a passagem. Ai, Eu meu sou Deus. muito Eu caí no urso inocente. polar, abraço do bebê de urso polar abraçando Ai. o. Eu caio O em cara do todas. barco, Eu só não achei. caí na girafa entrando no avião, que eu falei, ai, vocês estão achando que eu sou burra. Caí em todas as outras. Mas enfim, uma coisa que eu fico muito preocupada e que eu acho que funciona muito pra criatividade é a primeira ideia. É você sair do zero. E o que me assusta é que hoje é muito mais difícil as pessoas começarem na primeira ideia, porque tem o que elas chamam de prompt, Uhum. que é você colocar lá o que você quer. E sai a ideia pronta. Que é uma coisa que a gente na publicidade chama de briefing. Eles ficam brifando
o chat GPT, É, porque eles isso querem um agora- briefing, É. faz um briefing pro chat GPT e ele dá uma ideia. E aí a pessoa, por mais que ela vá mexer nisso depois, ou ela não vá usar esse material, ela teve o primeiro clique e a primeira ideia dela a partir de uma inteligência artificial. E eu acho que isso é o problema, porque Uhum. eu sinto que a criatividade, ela funciona muito no papel em branco, no zero, que é você realmente começar e tipo, tá, o que que eu vou, como que isso pode acontecer, e rabiscando, e desenhando, e trabalhando isso na sua cabeça. E quando você não tem nem esse primeiro, sabe, o Uhum. primeiro acendida do fósforo, assim, é uma coisa que me preocupa, porque eu sinto que você acaba ficando dependente do negócio. E eu acho que isso pode acabar muito com a criatividade das pessoas, porque eu não preciso mais pensar nada do zero. Você já tem as trends prontas, você já tem os modelos lá que eu posso usar para fazer um vídeo que tá pronto. Se eu posso usar um chat GPT, uma IA que seja para ter uma primeira ideia, eu nunca preciso partir do zero. Como eu vou criar algo diferente, humano, etc., se sempre o meu início de qualquer criatividade vai ser baseado numa ferramenta? Isso é um negócio que, assim, eu penso tanto nisso, me dá um negócio. Eu sinto que vai haver sempre, né, o que tem de mais, a escassez que faz valer, não é? Então eu tenho um pensamento positivo de que quanto mais a gente tiver coisas criadas com prompt, IA, não sei o quê, mais as pessoas vão voltar a valorizar Que coisas não que é. são manuais, sabe? É o filme da. Artesanal, inteligência É, artesanal. é o filme da Barbie, construir os cenários, voltar com, né, filmagem prática de construir os cenários. É o Wicked que foi lá e plantou 10.000 tulipas lá para fazer a cena, para ser bem de verdade. Então eu sinto que a gente vai ter essa coisa, sabe? De começar a valorizar também o que foi feito, porque fazendo a IA vai se tornar uma coisa que é fácil. Um selo, né? Tipo, eu sinto que em algum momento pode ser que os criadores, inclusive, se posicionem muito, tipo, conteúdo feito 100% por humanos, sabe assim? Nossa, ao contrário, né? Tipo, hoje em dia tem que ter Total, o da é. IA e ter. Eu vejo, é muito fora do meu consumo, mas eu Hum. vejo uma coisa que o Alok faz, que ele fala, ele luta muito contra essa coisa do Uhum. IA na música, principalmente música Uhum. eletrônica. E é isso, eu não consumo muita música eletrônica, eu não sei muito dele, assim, e tal, mas eu sei que ele faz uma parada muito massa de, sempre que possível, falar que tudo que ele produz é sempre com pessoas, ele não usa inteligência artificial para produzir, e ele é uma pessoa que tem um alcance muito grande, então ele falar isso eu acho muito legal, acho que impacta muito positivo as pessoas, sabe? E faz a gente se questionar, porque a gente tá falando muito desse cenário de produção de conteúdo, mas na música é uma coisa Nossa, na assustadora. música tá pior, Não, tá né? bombando um monte de música no TikTok. A gente gravou um episódio sobre marketing e festival de música. Ah. E aí, no final, a gente falou justamente sobre isso. Tipo, eu perguntei, qual uma tendência para os próximos anos? E aí elas falaram, eu acho, não sei como, mas daqui a alguns anos vão ter atrações de IA. Em Lollapaloozas e Com The Towns e Rock in certeza, Rio. também acho. E é isso, então, talvez agora o Alok esteja sendo visto como, tipo, nossa, ele não quer começar a fazer o que tá todo mundo fazendo, mas daqui a um tempo as pessoas falem, caraca, É. ele manteve ali a alma humana do negócio e dê muito mais valor pra isso, né? Mesma Eu coisa acho. com jornalismo. Uhum. Tipo, tem tanta informação sendo feita por IA que as pessoas vão começar a dar mais valor pra ligar uma TV e assistir realmente um ser humano ali sentado e dando uma notícia que foi apurada, que foi feita, que foi séria. Eu também Por acho, um assim. Black Mirror na vida real, Ai, gente, gente. tá Gente. vendo? Total, um Sério? episódio É. de Black Mirror total. É. Mas eu acho que vai precisar bastante letramento para isso, porque Sim. eu acho que vai ter todo um discurso que, claro, interessa às big techs, então isso vai se espraiar, porque Sim. eles são, de alguma forma, evangelizadores dessas ideias, né? Mas as pessoas vão dizer, não, tá igual aqui, não faz a menor diferença, e aqui foi mais rápido e foi mais barato, e esse é um pouco o discurso de toda solução tecnológica que vem salvar alguma coisa, sabe? E Uhum. sempre, assim, eu brinco que sabe a aula de inglês quando a gente fazia antigamente com o método antigo, que era fill in the blanks? Uhum. Assim, tira tablet e coloca IA, e é o mesmo discurso de quando o tablet apareceu, ou de quando a internet apareceu. Uhum. É esse discurso de que, não, a Agora é tudo tecnologia muito vai vir. rápido. Vai E te aí poupar vira. tempo. E aí vira um cabo de guerra. Eu sou a favor da tecnologia, eu sou contra a tecnologia. Quando não é sobre isso, é sobre a gente pensar Uhum. nessas sutilezas, nessas complexidades, porque ela está aí. Né? Ela Sim. vai existir. Agora, a gente está naturalizando o uso e usando para quê? E fazendo o que com ela? E que letramentos a gente vai produzir para que tipo de usos, né? Ou uso cidadão, ou uso jornalístico, ou uso criativo. Mas, para mim, é mais sobre isso. Ainda que eu saiba que por trás dessa história tem todo
toda essa arquitetura Sim. imensa e que é quase inexorável, né? A gente não É. tem como vencer o Vale do Silício nesses Exato. termos. Eu acho que faz muito mais sentido educar as pessoas sobre como usar isso de uma forma legal do que você combater. A gente tem uma amiga, a Tulin, que ela é formada em psicologia. E ela faz um trabalho muito legal sobre não use o ChatGPT como terapeuta. Nossa senhora. Se você for conversar pode? com uma IA, o que vai acontecer? Por que essa IA vai dizer o que você quer ouvir? Uhum. Então, se você for falar com ele, entenda a responsabilidade que você tem falando sobre isso. Porque, no fim, a gente não vai conseguir falar para as pessoas, não use isso. É É. sobre você entender o dano que aquilo causa. Então, é você estar consciente e entender qual uso você vai usar naquilo. Então, eu quero recortar uma imagem e eu não consigo fazer. Sabe que o ChatGPT pode me ajudar? Legal. Sabe, eu acho que encontrar maneiras em que a ferramenta ela realmente seja um facilitador para você e não algo que vá realmente. Te emburrecer, né? Exato, porque. E é complicado, porque é isso. Quando você tá. E aí, falando também de. Como publicitária, que trabalhou em agência de publicidade. Cara, eu tinha tanta coisa para entregar uma época, e era tanta coisa que eu pensava. Hoje eu penso, se eu tivesse um chat GPT, eu estaria usando muito no meu trabalho, porque eu estava exausta, hoje eu entendo que eu estava com um burnout atrás do outro, que era muito difícil, eu não tinha tempo para nada, era coisa em cima de mim. Cara, eu não sei se eu ia ter essa visão de tipo, putz, eu não vou usar. Sabe? Então, eu acho que é uma discussão que não tem certo e errado. Mas, sim, a gente tem que botar na mesa e falar: olha, isso está acontecendo, isso não é legal pra gente, mas a gente precisa entender a forma de lidar com isso, porque isso não vai diminuir ou parar, vai ser cada vez pior e cada vez maior. Então, como que isso pode fazer parte do nosso dia a dia de uma forma saudável e que até, sei lá, possa nos ajudar na criatividade, de fato, e usar isso como um facilitador? Não sei, sabe? Sim. Acho que pode ser algo que a gente possa usar como, sei lá, uma ferramenta bacana, de verdade, sabe? Pensar como ferramenta, exatamente. Exato. E talvez pensar que esses letramentos para as pessoas, eles têm que vir acompanhados de política pública que regule esse uso, né? Porque Total. o argumento da escolha, eu costumo dar esse exemplo para falar da aceleração do áudio de WhatsApp, né? Que quando saiu essa ferramenta, no meio da pandemia ali, mais do meio para o final, mas foi durante o processo, né, o período pandêmico, as pessoas, eu soltei vários conteúdos sobre isso, falei, gente, vai dar ruim. Eu sou a chata sempre do rolê, vai dar ruim. E aí o pessoal, nossa, como você é chata, se você não quer, é só você não acelerar. E aí eu peguei essa coisa, não, então tá, então começa aparecendo que é uma escolha e que, portanto, a gente pode escolher que usos a gente faz dessa história. Mas mais tarde, as pessoas deixaram isso no default, no padrão. Tipo, ninguém consegue mais ouvir áudio vezes 1. Todo mundo tá lá no padrão vezes 2. Aí sai em 2023 uma pesquisa dizendo que 43% da população brasileira acha que vive na velocidade vezes 2. A vida, não o WhatsApp. Ou seja, aquela realidade que seria uma suposta escolha da relação com a ferramenta se transpôs para a vida das pessoas. E elas já estão vivendo em velocidade vezes 2. E aí, aquela escolha que parecia que era uma escolha individual, que vira um hábito, que vira uma regra, porque aí todo mundo faz a mesma coisa, se normaliza e se normatiza quando se deseja que todo mundo seja assim, porque afinal de contas, como assim você ouve o áudio devagar? Sim. Ouve rápido para poder liberar tempo para o que importa, né? E aí se torna violento, porque na medida em que todo mundo está usando para isso e se estabelece como regra, quem não acelera fica para trás. Da mesma forma, a inteligência artificial. Se a gente começar a normalizar a ideia de que a gente pode escolher, de que as pessoas vão fazer uso consciente e a gente não tiver política para regular esse negócio, gente, vai dar ruim. Né? Vai. E o meu filho de 9, o mais novo, outro dia, ele me pediu para usar a inteligência artificial para gerar uma imagem que ele queria gerar. Aí a gente ficou brincando e tal. Aí uma hora ele falou assim pra mim: agora chega, né, mamãe, que a gente tá queimando árvore pra se divertir. Sério meu que ele falou Deus. isso? Ai, que Teve essa consciência Você toda? está criando um mini divo, tá? Eu preciso te Passado falar que a isso. pessoa... Aí Mas eu a pessoa já tá com Poxa, culpa, Chico, né? você tem Ele toda tem a que razão, ensinar. é isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que essa história do escolha, letramento, etc., passa um pouco por aí, né? Não sei se é todo mundo que tem ideia de quanto de ambiente a gente destrói usando essa... para usos muito pouco, né? Assim, muito pouco frutíferos, né? É uma escolha Então, que parece nossa, mas ela não é tão nossa não é assim. tão Não é. nossa. E ela acaba não é tão mexendo. individual, e ela mexe em dinâmicas coletivas. Exato. Então,
sabe? Eu iria por esses 2 caminhos, assim, no E aí paralelo. isso mexe até, tipo, com a nossa segurança e autoestima mesmo, né? Tipo, puta, será que eu vou conseguir fazer um texto sem ser com a ajuda do ChatGPT? Aham. Vira E sempre aí uma vira uma muleta. muleta. E aí é que Isso tá. é real. Voltando pra criatividade Uhum. desse rolê todo, desse babado. Tem uma série que provavelmente vocês conhecem na Netflix que chama Explicando a Mente. Uhum. Em um dos episódios que é sobre criatividade, esse episódio exemplifica que o ser humano, todos são criativos. Então, desde os primórdios da humanidade, com o homem transformando um osso de mamute em uma ferramenta, ou criando divindades meio humano e meio animal, até as obras mais incríveis que o ser humano já fez. Ele fala que todo mundo é criativo. Só que nem sempre as pessoas conseguem desenvolver e pôr pra fora mesmo a criatividade delas. E quando todo mundo é criativo mesmo, não é nem só a galera de comunicação. Então, assim, a pessoa que faz a planilha e precisa pensar numa conta maluca pra fazer dar certo, ela tem que ser Achar uma criativa pra fórmula. achar uma fórmula. Aham. O médico que precisa solucionar um caso. Então, assim, o que faz a gente criativo, eu acho, né, ao meu ver, são as necessidades, que foi o que você falou, que estão ao nosso em volta, do que a gente precisa fazer, as pessoas. E que muitas vezes a gente tem muitas ideias na cabeça, só que tem essa lacuna criativa mesmo do, putz, eu tenho tantas ideias na cabeça e eu não consigo transformar em uma coisa que eu preciso, né? Uhum. Como que a gente faz quando a gente tem muitas ideias na cabeça e não consegue parar e fazer algo, tirar da nossa cabeça e colocar pra acontecer? Eu, pensando nessa período de criatividade, eu fui tentar chegar num conceito pra mim do que é criatividade, sabe? Assim, eu falei assim, li livros e tal, eu falei assim, o que que eu enxergo, assim, o que que essa pessoa aqui que fizer esse negócio, por que que às vezes eu posto um negócio e falo assim, Samir, que criativo, por quê? Aí, que eu tento pegar de código, o que que a pessoa viu aqui que ela achou isso criativo, o que que... Então, aí eu cheguei pra mim num conceito de criatividade, que criatividade pra mim é a visão de mundo que você tem, de tudo, como que o mundo funciona, as coisas, o leque de referências que você tem, o que que você já absorveu, de que outras pessoas fizeram, pegar esses dois e combinar em um processo técnico mesmo de colocar pra fora, de processar ele. Então eu acho que me colocou muito nesse lugar do como coloca pra fora, como eu tenho muitas ideias, como que eu faço acontecer, que é toda vez que eu quero fazer uma coisa, é seguir o meu processo e colocar pra fora e focar em alguma coisa. Porque, gente, ter ideias, a gente tem muitas. Assim, as notas da Jéssica tá lotada de coisa, a minha também tá lotada de coisa, mas não adianta se tá só ali, sabe? É pegar a primeira coisa e ir executando, e ir melhorando, e ir fazendo, e, sabe? É fazendo mesmo. É colocar pra fora, o feito é melhor que o perfeito, e bora fazer. Porque se você for esperar, se for tentar encontrar qual que é o formato, qual que é o negocinho, gente, não vai. Não vai acontecer, sabe? E joga. Sim. Eu acho muito uma coisa meio Eu assim. tenho muita coisa anotada que eu não fiz. E eu acho que tem coisa que fica ali porque eu sinto que também talvez não seja o momento dela ainda. Então tem ideias que eu deixo ali cozinhando. Eu falo assim, essa ideia é boa, deixa ela aí dando uma marinada. Igual um vinho, deixa aí ela envelhecendo que talvez ela vire um vinho bom. E aí algumas coisas eu vou deixando assim. E eu entendo muito do que o Samir falou de não esperar uma coisa tá perfeita, ou a ideia tá perfeita, ou ficar pensando, ai, mas poderia ser melhor, ai, mas se eu fizesse de tal jeito. Não, vou fazer como eu acho que tem que ser feito, e é isso aí. E uma coisa, falando de conteúdo, não deu certo, amor, deleta. Ninguém vai lembrar amanhã, tá tudo certo, a gente acha que as pessoas estão olhando tanto A pra câmera de gente. eco, né? Ai, meu Deus! Amor, você não é ninguém, você não Ninguém se importa. Ninguém se importa. importa com você. E isso é tão maravilhoso. Aham, Eu é amo libertador. Eu Eu Ah, amo, ótimo. eu amo que Perfeito. ninguém se importa comigo. É Aham. maravilhoso. Eu vou postar o negócio e falo, ai, não gostei. Deletei, pronto, É. acabou. Ai, mas eu perdi um tempo fazendo. Não, eu aprendi algo aqui. Eu aprendi que fazer dessa forma, ou talvez falar desse jeito, ou construir o roteiro desse jeito, não funcionou. É. Beleza, aprendemos algo aqui. E Sim. pode ser algo positivo ou negativo. Eu acho que. E também não balizar isso só por questão de algoritmo, mas olhar e falar, putz, acho que não funcionou mesmo. Sim. Porque eu acho que também tem muito isso, assim, né? Da gente basear sempre no algoritmo e achar que funcionou, mas amanhã tem que funcionar E de tem novo, também e o amanhã que tem é que dar funcionar de certo, novo. né? Tipo, aí deu certo Exato. porque flopou. É. Puta, o conteúdo que ficou dá tão certo? legal. Exato. Tipo, ele deu certo, ficou um conteúdo incrível, mas de repente flopou. Ou às vezes faltou uma informação, as pessoas falam, nossa, mas tem tal coisa. Eu falei, nossa, é verdade, tinha tal coisa. E eu acabei não colocando tal coisa. E Então, eu aí acho que eu vou deletar. as ferramentas até, assim,
Um negócio que eu falei, tem muitas ideias na minha cabeça, eu não consigo. Até de repente, cara, sei lá, eu desenho muito bem, eu quero trabalhar com design. Vou fazer uma faculdade que vai me ajudar a sentar e entender como eu pego as minhas ideias e com ferramentas eu coloco isso na prática. Exatamente. E aí a gente acaba se comparando com uma pessoa que já tem 15 anos de experiência na área, que já errou muito, já aprendeu muito, e falo, putz, eu teria pensado nisso. E na verdade eu não teria pensado nisso, porque cada um é cada um é individual, e cada um tem as suas referências, o seu entorno, e vai sair legal o seu jeito, o meu jeito, o seu jeito, né? Nossa, a gente Exato. passa muito isso, né? A gente se compara o tempo inteiro com todas as pessoas do mundo, em todos os pilares, em tudo. E todas as pessoas já no seu nível de excelência. Porque se você está chegando em muita gente, você já está no nível de excelência, Uhum. né? Sei lá, Malu Borges com os looks dela. Já são looks super high fashion e tal, mas um dia ela foi cafona. Só que a gente não viu esse processo, a gente só vê pessoas fodas e fala, meu Deus, mas e eu? Eu sou muito ruim pra competir com essas pessoas, com esse humorista, com essa pessoa que cozinha muito bem. Não tem um espaço pra mim. Mas assim, aí fica difícil colocar pra fora. Eu acho que uma coisa bem central de qualquer pessoa que é criativa, que está colocando sua coisa na rua, é não ter medo de crítica. Parece meio papo de coach, ai, não tenho medo das críticas. Mas porque se você parar pra pensar, o que eu ouço de gente que chega pra mim e fala assim, Samir, eu tive essa ideia de não sei o quê, nananã. Tá, faz. Mas aí a pessoa começa sabe, Uhum. se podar ali. Ai, mas não sou isso, né? Ai, mas fulano faz melhor, né? Ai, mas acho que nananã. Aí a pessoa começa a podar e não coloca. Então, Não vai assim, sair. pessoas criativas são pessoas que, ai, vai fazendo. Tem ninguém vendo, gente, tem ninguém vendo. Vai fazendo. Fecha o olho e vai, entendeu? Ó, ninguém viu, ninguém viu. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é que quando eu tô entrando muito nesse looping de tipo, eu sou o cocô do cavalo do bandido, Uhum. entendeu? Ai, não, que tá todo mundo produzindo super bem, as pessoas estão fazendo coisas incríveis, e nanã. Eu fecho meu celular. Eu falo assim, eu vou. Sabe o meme de eu vou botar o pé na grama para Uhum. tocar em coisas reais, Aham. problemas reais da vida? Sim. Eu fecho o celular e falo assim, isso aqui não está me fazendo bem. Sim. Eu parei de procurar referência e comecei a me comparar. Eu virei a esquina errada. Opa, virei a esquina errada. Vamos fechar, vamos respirar, vamos fazer outra coisa, vamos dar um tempo para realmente ventilar isso. E aí a gente volta a olhar isso aqui com um olhar mais crítico, porque eu acho que tem muita coisa de nós somos a nossa própria empresa, né, pessoa física e jurídica, e mexe muito no nosso emocional, na nossa questão muito pessoal. Então, quando eu trabalhava com marca, quando eu trabalhava, tipo, prestando serviço para outras pessoas, ou eu tinha uma marca que não era a minha cara, Uhum. nossa, acabou, fechava o computador, caiu a caneta, um beijo. Eu não Sim. tinha, isso não me afetava, né, psicologicamente. Então, é muito difícil encontrar esse lugar, sabe, para continuar sendo criativa. Mas é Agora, um nível de autoconsciência que nem todo mundo tem, né? sim. Ouvindo vocês falarem, eu fico me perguntando também o quanto que esse universo que a gente vive, a gente também não, de alguma forma, fetichiza o que é a criatividade. Então, por Uhum. exemplo, sei lá, ontem eu dei uma aula que eu falei, poxa, essa aula foi massa, velho, porque eu estava descansada, eu tive tempo de pensar, eu juntei as minhas referências, eu trouxe muita bagagem, e aí eu consegui planejar uma aula que, para mim, tinha os elementos que uma boa aula deve ter, sabe? Tipo, Uhum. exposição, conteúdo, interação, mão na massa, síntese no final, lousa legal, não sei o quê. Tipo, tinha todos os elementos de uma aula massa e que eu achei que eu exercitei a criatividade. Então, eu Uhum. gosto de olhar para ela menos como um produto de algo, sabe? Do tipo, então eu produzo criatividade, Aham. e mais como uma capacidade humana que eu mobilizo e que eu exercito e que às vezes, cara, eu não tô afim de ser criativo, velho. Eu Sim. vou só entregar aqui, ó, meu arroz com feijão, tá massa, tal. E às vezes ela vai apenas brotar e às vezes eu vou induzir que ela aconteça, mas tratar ela como uma capacidade, como algo que eu posso exercitar, para mim me liberta Sim. mais desse lugar do sempre tem que ser, ou Uhum. nossa, não consegui, ou tô travado aqui, porque é isso, eu acho que quando eu tô com 1 milhão de ideias na cabeça e não consigo, né, assim, eu tenho meu processinho, né, eu anoto, eu escrevo à mão, vocês estão vendo que eu sou Uhum. analógica, Não, diva. eu anoto, eu escrevo. Ao escrever, eu me observo no processo, então, poxa, eu tô escrevendo isso daqui, sei lá, deu um brilhinho aqui dentro, nossa, isso daqui. E aí eu vou marcando, às vezes eu reservo, né, eu falo que é receita mesmo, assim, tipo, reserve, deixa ali, né, deixa ali fermentando, porque às vezes o tempo da coisa vai. Então, esses elementos, né, tem bagagem, tem tempo, tem descanso, tem atenção, tem uma condição de presença, tem uma condição.
esses elementos, eles vão, de alguma forma, me ajudando a definir o que é criatividade para mim como uma capacidade a ser exercitada. Não como um produto, né? Não como um produto. Porque aí a gente tende a transformar em mercadoria e aí é 5 passos para ser criativo. Aí Ai, não. lascou. Exatamente. Eu acho que pessoas criativas são pessoas que traduzem, sabe Sim. assim? Aí eu fui fazer também no meu exercício, quem eu acho criativo em várias áreas. Aí eu pensei assim, quem eu acho criativo na música? Lady Gaga. Acho Lady Gaga. Aqueles looks dela são super diferentes, tal, a música dela é criativa. Aí eu pensei, por quê? Porque ela bebe na fonte de fulano, ela entende de moda, nananana. Então ela consegue traduzir outros universos pro que ela tá fazendo. Um cineasta, aí eu pensando, quem é criativo? Sabe? Eu falei, Tarantino. Cada filme do Tarantino é uma coisa muito diferente uma da outra, e os filmes são geniais e tal. Mas ele trabalhou em videolocadora, sabe? Ele trabalhou em locadora, ele assistiu 1 trilhão de filmes, ele viu 1 milhão de coisas, e então ele traduzia aquele universo dele ali pra coisa dele e colocava o trabalho Ele tem a dele na bagagem rua. dele, ele faz Repertório. dele É o uma repertório coisa. dele. Então são pessoas que conseguem sair, ó, vendo coisas, vivendo, cozinhar um feijão, fazendo 1000 coisas, e você vai entendendo como traduzir isso no que você quer fazer, sabe? Assim, acho que tem muito E disso. que não é só trabalho, né? Porque eu acho que a É. gente leva a criatividade para esse lugar do trabalho, que é um lugar também super fetichizado na nossa sociedade, se tu não trabalhar para ninguém. Mas a criatividade, ela pode ser exercitada em vários âmbitos da vida, né? Organizar sua Sim. casa de uma forma criativa. Isso. Numa conversa, né? É. Quando você monta uma piada com uma referência de alguma outra coisa, ou de um meme que você traz dentro daquele contexto, é você ser criativo. Tanto que, né, tem aquela coisa de, eu tô fazendo piada que ninguém tá entendendo no meu trabalho, porque é uma coisa que eu vi no TikTok. Bolhas. Aham, exato. E trazer isso para um contexto é trazer essa criatividade da junção de coisas que você consome e vira você. Quer saber como a criatividade transforma a comunicação? Aqui na Casper você encontra oportunidades de aprendizado que combinam com o seu perfil, com conteúdos criativos e estratégicos. Quer saber mais e se preparar para o mercado de trabalho? Vem aqui para a Casper, clica aqui no link e saiba de todos os cursos. Nosso tempo acabou. Mas eu só queria fechar, antes que a diretora A gente me foi mate. criativa. Você vai ser criativa. Ai, que linda, Você meu vai sair amor. desse podcast mais criativo. Mas eu acho que Amo. só fechando, falando exatamente sobre isso, sobre a saúde mental, ainda mais nós pessoas que trabalhamos com comunicação, a gente tende a amarrar o sucesso da nossa carreira com o nosso sucesso. Porque a gente coloca justamente muito a nossa identidade no nosso trabalho. Então, eu sou Marina, jornalista e criadora de conteúdo. Tem muita identidade minha nisso aqui, no que eu faço nas minhas redes sociais. Então, às vezes, se algo não dá certo, e nem vamos entrar na questão do que é dar certo, a gente se frustra. Então, o quanto é importante a gente ter esses escapes criativos por justamente serem escapes criativos. E não por ser o nosso ganha-pão ou porque a gente precisa ser. Mas eu preciso terminar o episódio. Então... Quer fechar? Fecha, Michelle, muito rápido. Não, gente, Você eu só fez queria isso? agradecer e dizer que que é sempre bom. maravilhoso, porque justamente esses É papos isso. que não servem para nada, mas arejam o pensamento, conhece Exato. gente nova, junta outras referências, troca ideia. É isso que alimenta a criatividade. Adoro. Exatamente. Obrigada pelo Gostaram? convite. Obrigado, Ai, eu adorei. amei, Foi gente. bom. Voltar Passou pra rápido. Casper é muito emocionante. delícia, De né? verdade, eu tô muito feliz de estar aqui de volta, sério. Muito Gostoso. obrigada, foi De tudo. nada, Amei. gente. Muito obrigada por terem Obrigado. topado. Central 900 de hoje fica por aqui, com meu coração apertado, porque eu queria fazer muita entrevista ainda com esses três. Quem sabe numa próxima. Muito obrigada por terem visto até aqui. Se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo, porque a gente tem episódios novos a cada 15 dias, tá bom? Beijo e até a próxima.